Morar no Brasil é uma merda, mas é bom. É mesmo. Eu sei muito bem o que é isso. Eu morei 2 anos no México, trabalhando para o Grupo Electra. E aí, no começo, eu também tive a oportunidade. A minha chefe queria ir para os Estados Unidos e disse: "Ah, eu estou querendo namorar, eu quero ter uma vida pessoal. Você não quer assumir uma pasta minha aqui, que é viajar em toda a LAN?" Aí eu, poxa, pra mim foi brilhou os olhos, que era tudo que eu sonhava, né, e eu peguei. Só que depois de 2 anos, cara, fazendo isso também, deu tipo um overqualifying nisso aí, um burnout de tanta viagem, tanto tinha semana que eu ia para 5 países, e eu tive vontade de voltar, incrivelmente foi isso, né. Até hoje eu confesso que eu me arrependo, eu deveria ter ficado lá e eu estava a me casar, dentro daquela história que eu te contei, e aí eu já tinha, um apartamento no Recife e tal, e a minha mente me traiu, que eu quero voltar para o Brasil. Eu fiquei nessa, eu quero voltar para o Brasil, eu quero ir para o Brasil, eu quero ficar no Brasil, e voltei, né. Aham. Hoje eu gostaria de ter ficado lá, porque eu tinha um grande sonho também não realizado, que era morar nos Estados Unidos. Sim, sim, sim. Tinha muita vontade de ter essa experiência de morar nos Estados Unidos. Mas realmente essa frase faz todo sentido, Não sim, é? tem hora que você tem vontade mesmo de vir É, pra cá, né, exato, não é exato. fácil não. A gente sente falta, tá, e assim, essa readaptação, eu tô aqui há 1 mês e meio mais ou menos que eu voltei ao Brasil, né, tá sendo muito fácil, tá. A adaptação em Portugal é um pouco mais complexa, né, que de novo, apesar de ser a mesma língua, né, nas 2 primeiras semanas você não entende nada que o português fala, né. Eu me lembro que na primeira reunião na Vistion, eu falei assim: "Pessoal, vamos falar inglês, que eu não estou entendendo o português de Portugal", tá. Claro, depois de 6 meses vira algo natural, é a mesma língua, tá. E então essa adaptação ela é complexa também, ela não é fácil, tá, Uhum. em Portugal. Mas voltar ao Brasil, assim, super tranquilo, né. Eu tô morando num lugar diferente, hoje eu moro em Florianópolis, mas eu fico 2 semanas em Florianópolis, 2 semanas em São Paulo, né, que temos escritório nas 2 cidades, né. Mas, essa adaptação tá super tranquila. A família tá em Florianópolis, tá feliz, é um local muito seguro, muito agradável, né. Tá. Ainda não vi sol lá desde que eu mudei, Uhum. tô ansioso pra isso, só passei frio. Mas é uma cidade maravilhosa, então tá sendo muito tranquilo. Não, com certeza o sol vai vir aí, né, agora em Florianópolis, e você vai estar é um dos melhores lugares do Brasil, né. Sem dúvida. Balneário Camboriú tá aí efervescente, né, com tantas Uhum. coisas gigantes aí, né. E com certeza, cara, você vai ser muito feliz lá em Floripa, né, em Exato, Floripa. exato. E como foi a adaptação, assim, para quem tem filho que tá nos assistindo, Uhum. como foi a adaptação dos teus filhos na Europa? Tá. Eu vou ser muito sincero, tá, os 6 primeiros meses foram muito difíceis, né, não só pra eles como pra mim também, né. Uhum. É complicado porque, assim, puxa, comida, tá, apesar de ter muitos restaurantes brasileiros em Portugal, etcétera, quando você vai cozinhar, né, por exemplo, o arroz é diferente, né, o tempero é diferente, então você sente falta, né, do que você tinha no Brasil, e até você se adaptar com esse novo, né, ou você aprender a usar o novo, tá, isso leva um certo tempo, tá. Mas foi realmente algo que durou 6 meses. Depois de 6 meses, a gente estava totalmente se sentindo em casa já. Tanto é que meus filhos não queriam voltar para o Brasil, de forma alguma, né. A minha esposa também teve uma dificuldade muito grande de adaptação, tal, mas também depois que estava tudo certo para voltar ao Brasil, também já bateu aquela dúvida: "Puxa, será que a gente tá fazendo certo de voltar ao Brasil?", né. Pra gente que tá no dia a dia ali, na correria, né, trabalhar em Portugal, trabalhar no Brasil não faz muita diferença, né. Mas, para as crianças, para minha esposa, realmente essa questão de adaptação é muito complexa. Então, resumindo, né, os 6 primeiros meses são difíceis, depois você começa a aceitar a nova realidade e depois você começa a curtir, tá. Mas o mais importante é isso, é você realmente aproveitar ao máximo, né, o que há de bom, né. Então, Portugal, você pega um avião, em 3 horas, você tá em qualquer país ali da Europa, tá. Este ano a gente teve uma oportunidade fantástica, eu e meu filho. Eu nunca tinha viajado sozinho com meu filho de 8 anos, mas nós fomos assistir o Grande Prêmio de Fórmula 1 de Mônaco, tá. Então, assim, são as facilidades de você morar, né, na Europa, tal. O fato de ter a mesma língua facilitou muito, então, assim, escola, eles se adaptaram muito bem, né. E é engraçado que meu filho entrou na metade do ano lá, por conta do calendário português, que o ano letivo começa em setembro e termina em junho. Então ele entrou na metade do ano, ele conseguiu aprovar para o ano seguinte, minha filha da mesma forma, né, então eles conseguiram adiantar 6 meses, e aí quando a gente voltou ao Brasil eles adiantaram mais 6 meses, então eles pularam 1 ano de escola, tá.
Então, eles pra criança acho que é o mais fácil realmente, essa adaptação, né. O pessoal comenta muito também, Rodrigo, da questão de preconceito, do povo português com o brasileiro, tá. Eu não passei por qualquer situação de preconceito, nem eu, nem minha esposa, nem meus filhos, mas eu sei que existe, tá. Então, são os portugueses mais tradicionais, que às vezes não aceitam realmente, né, essa invasão de brasileiros que temos lá em Portugal. Hoje tem mais de 1 milhão de brasileiros em Portugal, tá. E nitidamente a gente percebe isso, né. Um país que tem 10 milhões de habitantes, pelo menos 1 milhão é brasileiro, 10% é brasileiro, no mínimo, né. É, Então, talvez os portugueses mais tradicionais aceitam, mas isso aqui são exceções. No geral, né, realmente é um povo muito legal que abraça realmente o brasileiro, que é de Moçambique, Cabo Verde, de todos os países, né, e não vejo realmente essa questão de preconceito tão forte assim. e falando um pouco para quem está nos escutando de Europa, você agora virou um local na Europa, né. O que é que você achou de mais fantástico na Europa, de tantas coisas que tem fantástica lá, e o que é que você também achou, dificultoso, assim, você não gostou da Europa? Se tem alguma coisa que você não gostou, mas deve ter, você local, Sim, posando lá, o que é que você acha? sim. Esse panorama aí. É muito diferente você ir como turista, Sim. né, de você morar em Portugal, tá. Sem dúvida, pontos positivos, né, segurança. Então, lá você anda com o celular, você anda com o telemóvel, né, na na rua tranquilamente, né. Talvez alguns lugares de Lisboa ali você tem que tomar um certo cuidado, mas, são poucos locais que você tem risco ali de ser assaltado, etcétera. Mas no geral é um país muito seguro, muito tranquilo, né. Raramente você vai ouvir de um assassinato, né, ou de um assalto à mão armada, isso é algo que ainda não faz parte da realidade de Portugal. Isso é muito bom, te dá uma tranquilidade, porque a tua família está lá, né. Eh, Outra questão, trânsito, tá, tirando também algumas regiões específicas de Lisboa ali, no geral, você consegue, eh eh, trafegar tranquilamente pelo país todo, tá. Então você programa que às 9 horas da manhã você vai estar em tal lugar, você vai estar em tal lugar, às 11 horas você vai estar em outro lugar, não é igual São Paulo, né, que você não tem certeza se você chega ou não por conta do trânsito, tá. Então acho que você consegue programar e fazer mais coisas, o dia rende muito mais, tá. O verão em Portugal é fantástico, porque 22 horas ainda tem sol, né, e eu morava em Setúbal, que é uma cidade de praia, então nós ficávamos na praia 9h30, 10 horas, etcétera, né. E o português ele tem um equilíbrio muito bom também da vida pessoal e vida profissional. Então é raro você ver um português trabalhando 22 horas, 21 horas, 7 horas, né, porque ele sabe que ali é o período que ele vai, aproveitar a vida, tá. Então ele trabalha de forma intensa, durante o horário que tem que ser trabalhado, mas depois também ele quer curtir a vida, tá. Então são coisas que a gente vai aprendendo e vai tentando, eh eh, enquadrar na tua vida, tá. Até se reequilibrar isso, né. Eu Reequilibrar, eu reequilibrar. aprendi um pouco isso quando eu trabalhei na Price no Rio, que o cariocas tem um esquema diferente mesmo de trabalho. Chega de 9h30, 10 horas da manhã e 5h30, 4h30 tá saindo, cara, não Exato, tem exato. espaço. Reunião no Rio, se você não consegue reunião de 4 da tarde, é reunião de 14 às 15 horas, 4 horas o pessoal tá Uhum. saindo fora. E aí você, no começo desse Rio de São Paulo, a gente acha que isso é ruim, os caras trabalham meio, mas depois você quando abre um pouco a cabeça, você assim: "Será que é mesmo ou será que o certo não tá assim, Exato. né?". Então nos Estados Unidos, das poucas vezes que eu tive de trabalho lá, quando eu trabalhava no morava no México, eu via isso, que os caras comiam no na estação de trabalho, ali, tá-tá-tá, dava um gás, não tinha essa conversinha que a gente tem, esse cafezinho, esse almoço mais longo, era trabalho, e depois na hora o horário não tinha quem segurasse É isso aí, ir embora. é isso aí. Trabalho, trabalho. A gente Sa percebe muita diferença realmente na questão do almoço que você comentou, né. Aqui a gente relaxa, né, faz 2 horas de almoço, né, etcétera, tal. Então a gente não é produtivo na hora que tem que ser produtivo, né. O americano ele já tem esse critério, né. exatamente. Às vezes ele exagera ali de comer em cima, né, o lanche rápido ali em cima da. Eles não almoçam, na verdade, eles fazem um lanche ali no almoço, né. Exato, exato. Mas também tem uma vida fora do trabalho, out of ring, bem maior, né. Sem dúvida, sem dúvida. E aí só terminando a sua pergunta, né, a parte que eu não gostei tanto assim, né, que senti mais dificuldade, eh, acho que assim, eh, onde que bate uma certa depressão, tá? Quando você, sei lá, ali em dezembro, janeiro, né,
você vê que tá todo mundo, né, aproveitando a praia no Brasil, de férias, etc. Você tá ali pra -1, -2 graus, né, um frio absurdo. Aí você tá longe da família no Natal, longe da família no Ano Novo, né. Você vira o ano ali, né, no frio, tá. Então, essa parte eu acho que é um pouco mais, Castiga, né. castiga um pouco, O frio desafiadora. castiga. Exato, exato. Mas foram alguns pontos, assim, que realmente a gente sentiu um pouco mais de dificuldade. Mas no geral, né, foi bem tranquilo. Uma estratégia que eu adotei, por exemplo, nos 2 natais que eu passei em Portugal, eu sabia que ali seria um momento que poderia dar uma certa depressão, né, justamente porque a família toda estava unida aqui no Brasil, reunida no Brasil, e nós lá isolados em Portugal, só nós 4, né. E aí o que que a gente fez? A gente viajou, né, então a gente passou um Natal na Espanha, outro Natal a gente passou em Londres, né, justamente para não sofrer ali aquele negócio de não estar com a família. Então você tem que buscar algumas alternativas, né, para você lidar com essa dificuldade, tá, porque realmente é difícil ficar longe da família, não é tão fácil, Não, não é longe não. dos amigos, né. É muito complicado. E o que conselho a gente vai começar com 2 níveis de conselhos aqui, até para fazer um corte. Que conselho você daria para um jovem que ingressou no Big Four como trainee, para que ele se mantenha até aquela posição que você disse, gerente, ou consiga fazer esse translado até sócio? Porque eu vejo que são 2 abismos grandes. Um é É, sair de trainee até gerente, esse acho que é uma parte da carreira. Agora, de gerente a sócio é outro profissional. Você tem que se transformar, se ressignificar, ter vários aliados para você conseguir, senão somente aliados, já, senão não consegue. Então, eu queria que você desse esse conselho em 2 vértices, esse de trainee a gerente e de gerente a sócio. tá. Rodrigo, acho que a cada 100 Se trainees. puder olhar para cá, Claro, claro. para poder falar com essa turma aí, nos cortes. Não, perfeito. Bom, de cada 100 trainees que entram em Big Four, 1 vira sócio, né. Então, a gente precisa aprender o que que acontece, né. Não necessariamente é por fracasso durante a carreira, às vezes é porque a carreira desse profissional tomou outro rumo, né, ele identificou uma outra oportunidade que fez mais sentido para ele e tal, né. Mas o segredo realmente ali é você entregar mais do que esperam de você, tá. O grande problema é você ficar na média. Se você fica na média, você não tem diferencial competitivo, tá. Então entregue sempre mais do que é esperado, tá. Eu não estou falando você trabalhar até tarde, né, então entregar realmente um trabalho com qualidade, etcétera, e principalmente aproveite todas as experiências possíveis e imagináveis, né. Tenha um treinamento, faça, aprenda mais sobre a cultura da empresa, mergulhe realmente em tudo que você, tem à sua disposição, que é muita coisa, é muito recurso, porque isso você vai levar para tua carreira toda, tá. Independente qual é o caminho que você vai seguir lá na frente. Eu recomendo, tá, chegar pelo menos a gerente Big Four, porque a carreira cresce, é muito rápido, tá. Você tem condições de trainee a gerente em menos de 4 anos, né, então isso aqui é uma oportunidade de ouro que você tem ali, e o seu valor para o mercado como gerente de Big Four é algo muito grande. Então busque quais são os diferenciais que você pode ter com relação a outras